Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, consultor e auditor nos sistemas de gestão integrado, no SGI, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. O meu propósito com este canal é te ajudar a implantar, a melhorar, a trazer resultados significativos para a sua organização, através de implantação, através de implementação de ferramentas, de procedimentos, instruções, enfim, inclusive capacitando e treinando você para que você possa gerar esses resultados. E falar em gerar resultados, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante tanto para a saúde e segurança, quanto para a qualidade e para o meio ambiente. O que que nós vamos falar? Riscos. Vamos fazer um bate-papo sobre essas questões de riscos envolvidos nesses assuntos. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para que você possa aplicar isso no seu dia a dia e trazer os resultados esperados. Muito bem, vamos falar de riscos. Riscos, primeiro conceito de risco é uma coisa muito simples, né? Risco é a probabilidade, é a possibilidade de algo não sair conforme planejado. Então, quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando de riscos voltados para os produtos serem fabricados ou a prestação de serviço ser fabricada fora alguns requisitos, ou seja, os produtos não conforme. Quando a gente fala de gestão ambiental, o risco é a probabilidade de você gerar um vazamento ou um derramamento de algum produto. E quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, nós estamos falando de riscos voltados a acidentes e incidentes dentro da organização. Então, é muito importante a gente ter isso claro, né? Então, esse é o conceito bem, de uma forma bem simples e bem básica para trazer para vocês, para a gente relembrar isso. Mas eu não quero falar de riscos, riscos propriamente dito, eu quero falar da percepção dos riscos. O que que a gente precisa fazer para ter essa consciência de percepção de riscos nesses assuntos? Eh, Entender o que que nós podemos, com essa percepção de risco, melhorar o dia a dia da empresa e o que que pode atrapalhar nesta percepção de riscos. Primeiro, percepção de risco, para você ter uma percepção de risco adequada ou que essa cultura de percepção de risco esteja implantada dentro da organização, a gente precisa fazer com que os colaboradores, os trabalhadores e nós tenhamos essa percepção do dano pessoal e ambiental no dia a dia. Percebam, isso é muito individual, né? Essa percepção do dano, essa atenção ao ambiente onde você está desenvolvendo as atividades. Para todos os temas, tá? Tanto para a qualidade, quanto para o meio ambiente e para a saúde e segurança do trabalho. Quando eu estou ali realizando minha atividade, o que que está acontecendo ao meu redor? O que que eu estou... que tá... Quais são as movimentações que está tendo ali junto comigo que pode afetar de alguma forma a minha atividade, aquilo que eu estou desenvolvendo? Isso é um ponto importante. Então, perceber o dano pessoal e o dano físico, um dano ambiental dentro da área, dentro do local onde eu estou. Não só dentro do local onde eu estou, mas de toda a minha movimentação, né? Porque quando a gente fala em movimentação, a gente tem um outro assunto e um outro tema que vai agregar para a percepção de risco, que é justamente o quanto eu posso ser afetado ou perceber a possibilidade de ser impactado. Impactado não é surpreso, não é isso. É impactado fisicamente, é impactado com os produtos, com aquilo que eu estou desenvolvendo. Qual é a possibilidade? Olhando para o meu ambiente, olhando para aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu ter essa percepção de entendimento de tudo que está acontecendo, como eu falei, e que isso vai afetar, isso vai me afetar ou vai te afetar dentro da atividade, dentro do ambiente. Então, essa percepção, essa atenção que a gente está falando tanto no vídeo. Outra coisa é o quanto
esses impactos ou esses possíveis impactos que possam acontecer comigo, com você ou com qualquer trabalhador, quanto isso vai me afetar. Ou seja, o quanto isso é severo, o quanto isso pode danificar a minha saúde ou até me levar ao óbito. Isto é percepção de risco. Entender essas questões físicas, essas questões ambientais e que vai interferir na minha atividade, vai interferir no meu desenvolvimento de alguma forma. Então, precisamos ter essas noções para que você possa ter uma percepção de risco, ou melhor, isso precisa estar claro para todos, para que essa percepção de risco sempre esteja bem aflorada. Outra coisa importante também é a habilidade de controlar o risco. Quando a gente fala em habilidade de controlar o risco, é uma coisa meio esquisita, né? Mas é você, com essas percepções que eu acabei de falar, que a gente acabou de conversar, o quanto isso está na minha mão e o quanto eu posso entender este risco, né? Pegar um exemplo aqui, trabalho em altura. Eu não tenho como deixar de executar um trabalho em altura em algumas situações. Por exemplo, uma limpeza de telhado, uma limpeza de caixa d'água, a instalação de calhas ou qualquer outra situação que a gente esteja realizando em altura. Então, o risco existe e está ali. Dentro desses âmbitos, dentro dessas questões que eu falei para vocês, a gente tem ali também como que eu vou controlar esta atividade de trabalho em altura? Como que eu vou controlar esse risco? E esse controlar o risco não é, pegando o exemplo que eu trouxe para vocês agora, não é falar assim, ah, eu trabalho em altura há 20 anos, eu faço isso há 20 anos e não tem problema nenhum eu trabalhar, por exemplo, de bermuda e chinelo. Não tem problema nenhum, nunca aconteceu nada comigo. Por que que agora vai acontecer? Não é esse controle de risco que nós estamos falando. Nesse controle de risco é você aplicar medidas que você minimize esse risco de alguma forma. Então, vou usar um cinto tipo paraquedista, vou usar com talabarte duplo, vou usar capacete se for preciso, vou usar óculos, protetor auricular, vou instalar uma linha de vida confiável, uma linha de vida onde eu tenho um cálculo de resistência projetada com ART por um engenheiro, por um profissional qualificado, enfim, eu estou tendo uma habilidade de controlar este risco. Junto com essa habilidade de controlar o risco, nós vamos ter a preocupação com todos que estão ali envolvidos na atividade de alguma forma. Tenho uma equipe, não tenho uma equipe. No trabalho em altura, eu tenho pessoas que estão ali no solo, desenvolvendo a atividade ou acompanhando você no desenvolvimento da atividade, essa preocupação tem que estar muito clara e tem que ser, tem que acompanhar o trabalhador em todo momento que ele está executando a atividade. E outra coisa que a gente precisa pensar também nessa percepção de risco é a experiência que a gente tem, né, dentro desse desenvolvimento da atividade. Eu dei o exemplo do rapaz lá que está lá há 20 anos fazendo trabalho em altura, lavando telhados, fazendo qualquer coisa. Qual a experiência que ele tem? O que que ele já vivenciou que eu posso trazer isso para a minha percepção de risco? Isso é muito importante. Tudo aquilo que a gente tem, e inclusive quando a gente fala de sistemas de gestão, em algum momento, dentro do padrão normativo, a gente vai trazer essa experiência para dentro do sistema de gestão. Extremamente importante aquilo que já foi vivenciado, aquilo que já foi visto e revisto e foi tratado para que você possa trazer essa percepção de risco e, com isso, nós vamos aí ter os benefícios dessa dessa percepção, deste entendimento do ambiente, da atividade como um todo e conseguir sim, sempre que estivermos executando alguma atividade, olhar e estar atento a tudo que acontece. Feito isso, esse é o lado positivo, né? Então, vou estar atento, vou observar tudo que acontece ao meu redor, a atividade, enfim, tudo que está ali é, muito claro e muito fácil para mim, né? Então, eu vou
eu vou aplicar isso dentro do meu ambiente de trabalho. Mas continuando, o que que pode atrapalhar? O que que pode fazer com que essa percepção de risco caia? O que que pode fazer com que eu perca essa percepção de risco? E aqui eu vou trazer alguns fatores para você. Por exemplo, uma coisa muito fácil, né? É a autoconfiança. Quando a pessoa está muito segura daquilo que ela está fazendo, pode ter certeza que ela não está atenta aos riscos que estão envolvidos naquela atividade. Isso vai atrapalhar demais essa percepção de risco. Outra coisa que a pessoa pode ter, que vai atrapalhar, é achar que a rotina é sempre a mesma. Que a rotina da atividade, como ele faz aquilo todos os dias, como ele faz aquilo todas as semanas e todo mês, ele achar que aquilo lá não vai mudar, que os riscos envolvidos na atividade vão ser sempre os mesmos. E tem que tomar cuidado com isso. Rotina é, é, um, algo que a gente tem que prestar muito atenção. Eu vou executar sim as mesmas atividades todos os dias, mas pode ser que de um dia para o outro, de uma hora para outra, de um minuto para outro, os riscos mudem. Diversos fatores para isso. Por exemplo, um almoço, uma comida que não me caiu bem no almoço, uma noite mal dormida, uma preocupação em casa, uma preocupação no trabalho, uma preocupação na atividade, uma peça que não veio semelhante às outras como vem normalmente, tudo isso pode mudar essa rotina, tudo isso pode interferir nessa rotina e vai mudar a percepção de risco. Então, se você achar que a rotina, que as atividades que são repetitivas vão ter sempre os mesmos riscos, tome cuidado. Isso pode ser o seu tendão de Aquiles e é nesse momento que a gente pode ter aí um acidente de trabalho que vai afetar o seu, o seu dia a dia, a sua saúde. Outra coisa importante também é quando você tem a questão do improviso. Então, essas questões são muito importantes. Esse improviso vai afetar essa percepção de risco, porque atrelado com a rotina e com a autoconfiança, você vai imaginar que você improvisando ali vai estar tudo certo e realmente os riscos começam a aumentar por conta desse improviso. Outra coisa que pode atrapalhar, pode não, vai atrapalhar e atrapalha muito essa percepção de risco é a necessidade de você executar as atividades com pressa. Ou seja, eu vou lá e vou resolver porque eu tenho uma série de outras situações, uma série de outros compromissos. Eu vou lá, resolvo isso rapidinho e vou para o próximo passo. Tome cuidado com isso, isso vai afetar demais a sua percepção de risco. Sempre, sempre, para você ter uma atividade segura e saudável, que não vai afetar o meio ambiente, que vai te trazer uma qualidade dentro daquilo que você está fazendo, é necessário você seguir o tempo necessário para a realização daquela atividade. Nem devagar demais e nem rápido demais. Sempre quando você vai para os extremos, você tem probabilidades, você tem chance de dar algo errado. Então, não faça as atividades, não trabalhe com pressa. Execute, gaste, investe o tempo necessário para cada uma das atividades. Outro ponto importante também, que a gente aqui traz um pouco para a segurança do trabalho, e a gente pode também expandir isso para os outros assuntos, é a questão das análises dos documentos, das análises dos procedimentos que você precisa aplicar naquela atividade. Exemplo da segurança do trabalho. Você não ler e não se atentar nas análises preliminares de risco e nas permissões de trabalho. Esses dois documentos são extremamente fundamentais para as atividades serem desenvolvidas com segurança, porque ali estão envolvidos todos os riscos e o que que você pode, o que que você não pode e quais equipamentos que você deve usar, sejam de segurança, sejam os equipamentos de proteção, sejam os equipamentos, as ferramentas que vão ser utilizadas naquela atividade. Então, nesses dois documentos para a segurança do trabalho, é extremamente importante você ler e entender e atender
esses documentos para que você possa ter aí a sua percepção de risco entendida e conseguir aplicar isso dentro da sua atividade. E para fechar, detalhes. Tudo, todas as atividades que você desenvolve existem detalhes. Tudo que a gente faz na vida tem detalhes. Então é extremamente importante você não se desviar dos detalhes. São nos detalhes que a gente acaba perdendo essa percepção de risco e começa a colocar toda a atividade em risco. Então é importante você entender isso, e conseguir, com isso, aumentar a sua percepção de risco. Como que eu vou fazer isso? Se atente nesses pontos e faça com que esses pontos que eu acabei de falar para você sejam aplicados no seu dia a dia, sejam entendidos dentro do seu dia a dia. É importante. Resumindo, sempre esteja atento a tudo aquilo que você faz. Sempre esteja atento às pessoas que estão ao seu redor, os procedimentos que você está executando, os procedimentos que você precisa e os documentos necessários para que a atividade possa ser realizada. Como é que eu faço isso para melhorar, para se estender para todos os trabalhadores? Converse, mostre, treine, capacite, oriente, leve isso para os diálogos diários de segurança. Tudo isso vai auxiliar e vai ajudar bastante na percepção do risco. Não fique só com você. Compartilhe isso com todos os trabalhadores. Quanto mais pessoas focadas nessas questões de percepção de risco, mais você vai ter sucesso dentro da sua organização, evitando não conformidades, seja na área da qualidade, seja na área de meio ambiente ou na área de saúde e segurança do trabalho. Você vai ter um ambiente mais seguro, mais saudável, pessoas conscientes, pessoas olhando e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, para que a gente possa aí melhorar a percepção de risco dentro das nossas organizações. Deixe seu comentário, né? Deixe sua opinião. Aproveite e se inscreva, caso você não seja inscrito no canal, e ative as notificações. E aproveite aí mais conteúdos que eu disponibilizo nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição deste vídeo, para que você possa melhorar o seu dia a dia. Ah, estava me esquecendo de um detalhe importante. Dá uma corrida lá no site do Diário do TST, diariotst.com.br. Lá tem uma planilha gratuita para você fazer o download de um inventário de riscos, e aí você consegue aplicar no seu dia a dia. Muito importante, muito bacana para o dia a dia, vai ajudar e vai te auxiliar nessa percepção de risco também, a partir do momento que você registra isso. E lá tem cursos para você aumentar o seu conhecimento, melhorar a sua carreira e assim você conseguir aí trilhar uma carreira de sucesso para você ou para a empresa, qual você é dono, enfim, essas questões todas que a gente já sabe. Um grande abraço e te encontro, lógico, no nosso próximo bate-papo.